A história da elaboração da Bíblia Sagrada é um processo complexo e fascinante, que se estendeu por mais de 1000 anos. Envolve várias épocas, culturas, estilos literários e autores que, segundo a tradição, foram inspirados por Deus para registrar sua revelação. A Bíblia é composta de 2 grandes blocos, o Antigo Testamento, que relata a história e a fé do povo hebreu, e o Novo Testamento, centrado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o Tanakh, para os judeus, começou a ser escrito em torno do século X a.C. e se estendeu até cerca de 100 a.C. Este processo foi gradual e dividido em várias etapas. Textos dos patriarcas, os textos mais antigos possivelmente surgiram como histórias transmitidas oralmente sobre figuras como Abraão, Isaque e Jacó. Com o tempo, essas narrativas foram registradas em forma escrita, formando o núcleo inicial do que mais tarde seria o livro de Gênesis. Escritos de Moisés e a Torá. Moisés é considerado o autor da Torá, ou Pentateuco, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes livros relatam desde a criação do mundo até a morte de Moisés, incluindo a formação do povo de Israel e as leis que Deus lhes deu no Monte Sinai. Tradição profética e histórica. Entre os séculos VIII e VI a.C., os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e Oséias, começaram a escrever mensagens que chamavam o povo ao arrependimento e à justiça social. Esses textos, junto com os livros históricos, como Josué, Juízes, Reis e Crônicas, foram registrados durante e após os exílios de Israel e Judá, uma época de grande provação para o povo hebreu. Literatura de sabedoria e poesia. Livros como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó pertencem a uma tradição de sabedoria e poesia. São reflexões sobre o sentido da vida, o sofrimento, a fé e a busca por Deus. Esses textos foram reunidos e redigidos entre os séculos VI e III a.C. Formação do cânon hebraico. A compilação definitiva dos textos hebraicos ocorreu gradualmente e envolveu o processo de reconhecimento desses livros como divinamente inspirados. O cânon hebraico foi formalizado até o primeiro século depois de Cristo, e ele contém os mesmos textos que o Antigo Testamento cristão, embora em uma ordem diferente. A elaboração do Novo Testamento começou após a morte e ressurreição de Jesus, aproximadamente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Esse processo também envolveu várias etapas, como veremos a seguir. Cartas de Paulo. Os primeiros textos do Novo Testamento provavelmente foram as epístolas, ou cartas, de Paulo, escritas para diversas igrejas em cidades como Corinto, Roma e Éfeso. Paulo escreveu para orientar e encorajar os primeiros cristãos, abordando temas como a fé, o amor, a esperança, a ética cristã e a doutrina da salvação em Jesus. Evangelhos. Entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos. Estes livros são relatos da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus, sendo Marcos provavelmente o primeiro a ser escrito, seguido por Mateus e Lucas, e finalmente João. Cada evangelho traz uma perspectiva única, destinada a diferentes públicos e com diferentes ênfases teológicas. Atos dos Apóstolos. Este livro, escrito por Lucas como uma continuação do evangelho que leva seu nome, narra a história das primeiras comunidades cristãs e a propagação da mensagem de Jesus após sua ascensão. Ele destaca o papel dos apóstolos Pedro e Paulo e o crescimento da igreja entre os judeus e gentios. Cartas gerais. Além das cartas de Paulo, outros líderes cristãos escreveram epístolas, como Tiago, Pedro, João e Judas. Essas cartas são coletivamente conhecidas como cartas gerais e abordam questões teológicas, morais e práticas, reforçando a fé e encorajando os cristãos a perseverar em meio às perseguições. Apocalipse de João. O último livro do Novo Testamento, Apocalipse, é uma obra profética e simbólica que descreve visões sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal e a vitória final de Cristo. Escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, este livro busca fortalecer a fé dos cristãos perseguidos, oferecendo-lhes a esperança de uma nova criação e a promessa da segunda vinda de Jesus.
A seleção dos livros do Novo Testamento foi um processo gradual, e muitos textos cristãos foram usados e respeitados nas comunidades primitivas. No entanto, alguns critérios específicos foram usados para a escolha dos 27 livros que compõem o cânon atual do Novo Testamento, como a apostolicidade, se o livro foi escrito ou associado a um apóstolo de Jesus. Conformidade doutrinária, se os ensinamentos do livro eram consistentes com a doutrina da Igreja. Uso nas comunidades, se o livro era amplamente usado e respeitado pelas igrejas cristãs. No século IV, concílios como o de Laodiceia, 363 d.C., Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C., confirmaram oficialmente os livros aceitos como parte do Novo Testamento, estabelecendo o cânon que é amplamente usado até hoje.